porque é o seguinte, mudaram aí as regras para você tirar a sua CNH. E o doutor Francisco está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bom, Camila? Prazer te receber. Bem-vindo ao Mulheres, mais uma vez. Eu Feliz que agradeço. 2026. Para você também. Muito obrigada. Que seja um grande ano para todo mundo. Amém. Para nós. Para nós. E para quem vai tirar a CNH, então, tem algumas regras diferentes. É verdade que ficou mais acessível, mais fácil de tirar e até barateou também o custo? Isso. O objetivo dessas mudanças, na realidade, foi baratear custo, né? E facilitar, acabar um pouco com a burocracia. A gente focou muito naquela coisa, precisa de autoescola, agora não precisa mais, mas as mudanças vão além disso. Então a gente até, acho que tem um slide aí, que a gente explica um pouquinho como era e como ficou. E aí a gente vai notar que tudo ficou mais fácil. Por exemplo, você tem que fazer curso teórico. Curso teórico realmente era aquele cursinho que você ficava lá, sentado, assistindo, lá as aulinhas, né? Tinha uma quantidade de horas necessárias, não sei se era 40 Agora horas. você faz isso online, da sua casa e de forma gratuita. Ah, é? É. Então você não paga mais para fazer o curso teórico. Então, você tirar a CNH é composto do teórico e do prático. O teórico ficou de graça. E o prático, antes você tinha aí sim a questão de 20 horas em autoescola. Agora você não tem mais, você tem 2 horas e pode ser um instrutor autônomo. E aí ainda tem uma pequena confusão que é o seguinte, o que é um instrutor autônomo? Sim. Instrutor autônomo não é qualquer pessoa, não é eu pegar lá meu pai, minha mãe e falar, não, você vai ser meu instrutor. Não, o instrutor autônomo ele vai ser uma pessoa credenciada pelo Detran, então ele vai fazer um curso de instrução técnica. Cada Detran, o Detran é um órgão estadual, então cada estado vai ter a sua regulamentação e os seus instrutores credenciados, digamos assim. E aí você precisa de 2 horas com esse instrutor. Esse instrutor, por sua vez, também tem que ter um carro especial, que é aquele carro que você está dirigindo e a pessoa do lado também tem um freio, tem uma embreagem para poder corrigir o aluno, tá? Mas acaba a autoescola, as 20 horas de autoescola acabam. Com isso, e mais uma coisinha, o exame médico hoje em dia, os credenciados do Detran, eles cobram cada um deles um valor diferente, tá? Por quê? Porque um diz que meu exame é mais completo, eu faço um exame com mais tecnologia, etc. e tal, então você tem valores diferentes. Você passa a ter uma tabela de valor máximo. O máximo que pode ser cobrado é R$180. E aí a gente vai somando. Você vê que até agora, no sistema novo, você tem o curso gratuito, a aula prática que era 20 horas cai para 2, e em vez de ser uma autoescola vai ser um instrutor, e os exames médicos caem para 180 também. E tem as clínicas que são autorizadas a fazer esses exames. Que são autorizadas, mas que agora vão ter um limite de valor para poder cobrar. E o que significa isso? Hoje em dia, no modelo antigo, você podia gastar de 2.500 a 4.000, e essa variação era o valor que você ia pagar, por exemplo, no valor do exame, que podia ser mais caro, mais barato, ou das horas que você gastava na autoescola. Certo. Isso vai cair para um custo estimado de R$750. Caiu Quer dizer, muito. cai muito. É uma forma de, digamos assim, você vai democratizar como vai funcionar a CNH. Muita gente fica sem acesso à CNH pelo valor altíssimo. Agora você passa a ter um valor mais acessível. Quer dizer, você vai dizer, ainda não é totalmente acessível? Não é, 750 ainda é, hoje em dia, grosseiramente, meio salário mínimo. Mas já melhorou. Do que era, melhorou bastante, né? Outra coisa, a renovação. Quando você ia renovar sua carteira, que você tinha lá aquela burocracia toda de apresentar documentos, tirar uma nova foto, fazer um novo exame, aquilo mudou. Aquilo tem 2 tipos. A renovação ela pode ser automática, que ela é para premiar o bom motorista. O bom motorista é aquele que tiver zerado, não tem multa, não tem ponto. A renovação é automática. É automática. Vai clicar e ela vai gerar disso. Automaticamente. É uma recompensa, né? Para quem dirige bem. E além disso, quer dizer, a carteira, eu falo carteira porque na realidade CNH é carteira. É uma carteira exato. Ela passa a ser preferencialmente digital. O que significa isso? Você pode até ter a via física, mas não é mais obrigatória. Não precisa. Então você vai ter ela lá no seu celular, em algum lugar, quem te parar, se algum guarda te parar, basta a via digital, que vai ser preferencialmente digital. E se acabou a bateria do meu celular?
Se acabou a bateria do celular, você vai ter que carregar um pouquinho. Mas Pra a mostrar. princípio, hoje em dia, os próprios guardas, quando te param, eles já conseguem, pelo seu CPF, ter um controle de tudo. Eles mesmos têm acesso, eles têm né? acesso. Geralmente, eles já sabem se o carro é furtado, roubado, se tem ponto, se não tem, né? Então, essas mudanças básicas, quer dizer, a gente começa 2026 com notícia boa de redução de custo, de facilidade de CNH, né? E aí, algumas outras notícias surgiram sobre, assim, multas curiosas que agora passam a surgir também. Eu não sei se deu tempo de colocar aí, mas se não deu, eu vou mencionar, porque hoje foi muito noticiado o seguinte: buzinar agora dá multa. E buzinar... Ai, que boa notícia, porque tem gente que parece que vende buzina por aí, Vende né? buzina. Então que você, adora ficar você buzinando. passa a ter uns 3 ou 4 tipos de multas que são curiosas. Tá. Então, buzinar, e tem um agravante, você pode buzinar numa via pública e você pode buzinar na frente de um hospital, e aí a infração vai ser mais grave e a sua multa vai ser maior, tá? Tem um segundo tipo de multa curiosa que passa a aparecer, que é o seguinte: lavar carro na rua. Lavar carro na rua, multa. Não acredito, doutor. Passa a ter multa. E aí, nesse momento, principalmente aqui nessa região sudeste, você tem duas justificativas, né? Uma é o uso racional da água, né? E a segunda é o uso do espaço público, que tinha aquela coisa da pessoa que estava lavando e o esguicho pegava ou numa pessoa que está passando na rua, ou num carro que está passando do outro lado. Então, o lavar o carro agora, para quem quiser, é dentro da garagem de casa. Ou tem que ir para o Lava Rápido. Não é na rua. Agora, tem uma terceira multa, que essa é polêmica. Essa eu acho que te pega, viu, Camila? Deixa eu ver. Dirigir de salto alto. Dirigir de salto alto, multa. Então, assim, sempre houve a polêmica, porque a norma do Detran falava o seguinte: você tem que dirigir de uma forma que seus pés estejam em segurança. E aí se discutia, salto alto é ou não é? Então, o que eu faço? Eu não gosto de dirigir de salto alto, porque realmente eu acho muito perigoso. Mas eu dirijo, às vezes, descalça. Descalço pode? Pode. Agora, dirigir de salto alto, que antes havia discussão, não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Então, assim, eu acho que são coisas racionais. A gente tanto melhorou o custo para ter a carteira, quanto adaptou algumas multas a situações que eu acho que são mais realistas. Porque se você pensar bem, o buzinar atrapalha. Claro. E muitas vezes em excesso, perto de uma escola, de um hospital, vai atrapalhar. O dirigir de salto, aí a questão que está se priorizando é a segurança. Dirija descalço, claro, pode ou evitar põe acidente. Um tênis, uma rasteirinha, e depois você coloque e tal. Então, e lavar carro, lava em casa, não lava na rua. Além de tudo, você tem o risco de ser assaltado se você estiver lavando o carro na rua. É perigoso, principalmente aqui em São Paulo. Então, a gente começa o ano de 2026, eu diria que com boas notícias nessa parte de trânsito. E essa resolução já está em vigor, então? Essa resolução já entrou em vigor, tá? O que acontece é o seguinte: você tem uma resolução nacional já em vigor, ou seja, as regras gerais e de CNH estão valendo, e tem algumas regras que vão ser estaduais. Por exemplo, como é que eu vou credenciar um instrutor autônomo, quem vai ser, e aí vai depender do Detran de cada estado. Mas eles têm um prazo máximo de 90 dias para estar tudo funcionando. Então, já está valendo. E aí a boa notícia é: não gaste mais 3, 4 mil reais, você vai gastar 700 reais. Mudou alguma coisa em relação à pontuação de multas? A pontuação das multas não mudou, e a pontuação continua seguindo aquela lógica, né? Depois a gente pode até uma hora apresentar um quadro, porque parece difícil, mas ele tem uma lógica. Ele começa com 3 pontos, 7 pontos, 10 pontos, ele vai e os valores eles vão duplicando os valores da multa. Então você fala: mas aqui paguei 80, então a outra vai ser quanto? A outra vai ser 160. Ela tem toda uma lógica. Lembrando o seguinte: para que você perca a sua carteira, ou seja, tenha ela suspensa, antigamente você tinha 20 pontos, isso foi ampliado para 40 pontos desde o ano passado. Só que é 40 pontos a depender da natureza e da gravidade das infrações. Por exemplo, se você teve só infrações gravíssimas, que passei em sinal vermelho, passei na contramão, etc. e tal, aí bastam 3 infrações com 21 pontos, que são 3 de 7, você já está suspenso. Agora, se forem infrações leves, você pode ir até 40 pontos. Então, assim, eu acho que está um pouco mais flexível, porque assim, eu não sei o teu sentimento, o meu era assim: mesmo dirigindo direitinho e com cuidado,
De vez em quando eu olhava e falava, pô, não é possível, já estou com 7, já estou com 10 pontos. Sim, e tem rodízio, às vezes não é de velocidade, mas tem rodízio, tem aquele dia que você estava, né, com a cabeça cheia, distraído, esqueceu, passou do horário. Acontece, né? Acontece com todo mundo. E aí você falava, putz, por causa disso eu já tenho que ficar preocupado nos 20 pontos, Sim. né? Então eu acho que ficou mais racional. Mais tranquilo. Por causa disso, não, 40 pontos. Então a gente começa o ano um pouco mais tranquilo em relação a isso. O que me preocupou um pouquinho aqui, não sei se a minha preocupação é válida, mas, por exemplo, antes, aulas práticas, 20 horas ou mais em autoescola. Agora você tem um mínimo só de 2 horas. Uma pessoa que nunca pegou num volante para dirigir, em 2 horas, ela não vai aprender. Isso foi feito com uma pesquisa, eu não tenho aqui os dados da pesquisa, mas basicamente você tem o seguinte: chegou-se à conclusão que as 20 horas na autoescola era excessivo. E era excessivo por quê? A prática a pessoa pegava um parente em casa, já com 16, 17 anos, e começava a aprender. O número de pessoas que nunca pegou num carro e ia para a autoescola é um número pequeno, percentualmente insignificante. Então eles falaram o seguinte, olha, a maioria das pessoas chegava na autoescola já sabendo dirigir. Então 20 horas para quê? Para essa pessoa 2 horas já estava mais do que bom. Obviamente o instrutor, ele também tem que preparar o aluno para estar apto para o exame. Então também se ele achar que 2 horas não é suficiente, ele vai falar, olha, 2 horas você não sabe ligar o carro, então aí ele vai ter que aumentar esse número de horas. Quer dizer, agora deixa de ser obrigatório. Não significa que a pessoa que precise de 4 horas, de 5 horas, ela vai fazer. Ok. Né? E aqui tem os cursos, né? O teórico, que agora é online, é gratuito. Mas e as provas? As provas, elas também são online. A prova escrita, ela é online. É online também? É online também. E tem algumas outras alterações que são menores e vão depender de regulamentação. Mas, por exemplo, uma carteira de motorista para uma pessoa até 50 anos, ela vai valer por 10 anos, ampliou o prazo de validade. Dos 50 anos aos 60 anos, ela vai valer por 5 anos. Então, ampliou um pouco o prazo de validade também, para a pessoa não ter que ficar todo ano indo lá. E também a avaliação psicológica. Antigamente você tinha aquela coisa de, passou de uma certa idade, tinha uma avaliação psicológica obrigatória. Agora deixa de ser obrigatória. Você vai fazer um exame clínico e muitas vezes o médico vai falar, não, ele não precisa de avaliação psicológica ainda. Então, você tinha uma certa indústria que funcionava em volta, que era vender exames, vender avaliações, vender laudos, etc. e tal, que foi desestimulada, que agora você falou, não, menos burocracia, vamos fazer a coisa andar de uma forma mais correta. Então, eu acho que, assim, no geral, mudanças boas. Tem um detalhe, o Conselho Nacional de Trânsito, depois de 1 ano, vai verificar se as mudanças foram positivas ou não. Porque você imagina o seguinte, então agora ficou mais fácil, qualquer um vai ter uma carteira, pode aumentar o número de acidentes, não pode? Não. Em 1 ano vai ser feita uma avaliação se isso teve um impacto negativo, positivo, Sim. o que precisa ser aperfeiçoado. Mas, de qualquer forma, são mudanças, se começou a mexer. E vale em todo o Brasil. E vale em todo o Brasil. Muito bom. Acho que facilitou a vida de muitas pessoas, né? Eu não sei se facilitou a vida de quem é proprietário de uma autoescola. Mas o proprietário de uma autoescola vai agora tentar ser um instrutor autônomo. Vai se adequar, então, a essa nova fase. Ele vai tentar, e o que vai acontecer, ele vai falar, olha, enquanto autoescola, se eu cobrava 10, como instrutor eu tenho que cobrar 5. Entendi. Então, melhorou para as pessoas. Muito bem explicado. Tá? Deu para entender direitinho. Muito obrigada por essa aula, doutor. Imagina. Doutor Francisco, você vai encontrá-lo no Instagram, que é @FranciscoGomesADV. Ele é advogado, doutor Francisco Gomes Júnior, @FranciscoGomesADV. E até a próxima, que seja breve. Até a próxima. Tudo de bom. Para você também. Até mais.